E aí, pessoal, eu vim trazer mais um tema aqui, né? Eu já tinha gravado esse tema e aí eu vim fazer algumas alterações aqui para ir tudo certinho pro canal. Eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar sobre maldição hereditária e o tema que eu escolhi foi esse, mas a verdade é que eu vou falar sobre uma coisa que eu vi aqui essa semana, que foi um vídeo de um pastor aí, né, renomado, muito famoso. Eu não vou citar o nome dele aqui no canal para não dar problema para ninguém, e eu não quero problema com ninguém porque eu respeito ele. Só que eu acredito que ele foi, assim, ele errou, né, na maneira que ele se pronunciou lá, e onde ali o vídeo, eu acredito que todo mundo viu, foi um acontecimento que foi o seguinte nesse vídeo. Uma criança estava num culto de libertação, eu acredito que ela tinha aí entre 2 e 3 anos, eu não sei direito se foi isso dentro do vídeo, e essa criança ficou possessa, e eles disseram assim que a maldição foi hereditária por conta dos demônios, né, porque o pai da criança pecou demais e, subsequente, a consequência da maldição foi prosseguiu para a próxima geração. E eu vim falar aqui que esse tipo de pensamento, ele está errado. Ele não acredito se é uma heresia, eu acredito que eles erraram lá, eles não têm o conhecimento. E muita gente se encontra nesse mesmo problema, que é errado esse tipo de pensamento. Não existe maldição hereditária por conta dos demônios, tá? Mas o que existe? Existe a maldição hereditária genética, né, que todo mundo já sabe, que é uma doença que passa de pai para filho. Mas esse tipo de maldição hereditária, por conta dos demônios lá, os anjos caídos, ela não existe. Acontece que existe, antigamente existia, na época ali que era Moisés, os 10 mandamentos, existia sim o castigo de Deus, que ele amaldiçoava as gerações, segunda e terceira gerações, que o quê? Que pecava contra Deus, que era um pecado da idolatria. Eu vou mostrar isso aqui, qual o versículo que é, o pecado da idolatria, e as pessoas e Deus amaldiçoavam as gerações. Eu vou já ler aqui a Bíblia. Aqui, ó, se encontra aqui, Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Eu vou ler aqui rapidamente, estou com o livro aqui aberto já, né, a palavra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Só até aqui tá bom. E muita gente faz jus desse versículo aqui errado. Hoje em dia, não existe mais essa maldição, não existe mais isso, Deus não castiga mais. O que existe são as consequências do seu pecado, né? Que se você pecar aí, você vai estar dando brecha para o nosso adversário, e ele vai se utilizar disso para poder te atacar e, né, fazer as acusações dele contra você. Então, não pode ser pregado isso. Se você vê alguma igreja pregando isso e o pastor não mudar a mentalidade dele, ou a pessoa não quiser mudar, corre, foge disso, que era esse que era o ponto que eu queria falar. Daqui a pouco eu vou entrar com um versículo onde Jesus falou para os discípulos que não era assim, que deveria ser o tipo de pensamento, tá bom? E pronto. O que existe aqui, nesse versículo aqui, voltando aqui em Êxodo 20, também existia nessa parte que era antigamente, né, antes de Cristo vir, que Deus também, ele abençoava as gerações, até 1000 gerações, para quem seguisse lá os princípios, os preceitos de Deus corretamente, né? E aí o castigo vinha pela parte de Deus, e não pela parte dos demônios, tá bom, gente? Esse era o ponto que eu queria deixar aqui. Agora vamos para o versículo que se encontra em João capítulo 9, onde Jesus falou com os discípulos sobre esse mesmo tema, de uma maneira bem simples, porque o evangelho é bem simples. E eu vou ler esse capítulo aqui agora, são apenas 3 versículos, e aí vamos lá. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença,
Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Esse aqui é o ponto onde eu queria chegar. Jesus disse que não tinha um problema com o pecado, que ele não era passado por maldição de geração nenhuma. Foi o próprio Cristo que falou, e ele ainda nem tinha consumado a morte dele em cruz para poder bater a sentença, né? Então, fique em paz, não existe maldição hereditária, os demônios não vão te perseguir por conta disso. Agora, se você pecar, né, diante muitos pecados, a hora que você atingir um certo limite aí, porque eu acredito que tem um limite também, vai ter consequências, tem consequências do pecado. Pode ser, vamos pegar aqui, hipoteticamente falando, suponhamos que seu pai fosse o pai de alguém, começasse a roubar alguém, e rouba uma empresa, rouba outra, e rouba tal coisa, ele vai ficar com a má fama. Então, essa é uma das consequências. Então, nem a palavra diz, o salário do pecado é a morte, tanto física como espiritual. Então, eu quero que vocês fiquem em paz. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, vocês já sabem o que tem que fazer aí. Deixa seu comentário aí com algum versículo que tem. Eu não estou descartando a hipótese de maldição hereditária, porque é questão de herança, né? Só lembrando aqui, eu sei que existe isso nos princípios espirituais, mas eu não estou dizendo que é assim, que os demônios que agem com a maldição, que eles vão te perseguir isso através das gerações, beleza? Muita paz para todo mundo aí, é nóis.